A gente estava falando aqui majoritariamente sobre as movimentações que estão acontecendo em Brasília no tocante à segurança pública, tá? E o substitutivo que o Derrit apresentou ontem com a sua transformação de hoje, e é isso que tem movimentado esse assunto nesses dias aí, né? E, cara, você tem, especialmente falando da atualização de hoje, você tem. Qual que é o teu ponto de vista sobre o relatório do relator Derrit? Vamos lá, Igor. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Que bom que a gente está podendo fazer essa conversa aqui com um pouco mais de calma do que se costuma fazer em Brasília, né? É. Mas, na verdade, o governo apresentou, a origem disso é que o governo apresentou um projeto antifacção, né? Um projeto que, ao contrário do que foi dito aqui, não reduz pena. Pelo contrário, ele cria, né, a ideia de organização criminosa qualificada, pena de 8 a 15 anos. Ele aumenta a pena para o chefe da facção, né? Ele aumenta a pena para homicídio movido por interesses de facção. Então, assim, você pode discordar, não concordar, mas assim, dizer que diminuiu pena assim, não condiz com o que está no texto, não é verdadeiro isso. Agora, este projeto vai para o Congresso, tem que ter um relator. O Derrit, que foi deputado comigo, eu conheço bem, o Derrit sai do governo, vem para ser relator, em 2 horas ele apresentou um relatório. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Assim, não é possível, nem se o Derrit fosse um Einstein, né, que não se trata, é uma pessoa muito, muito aplicada ao tema da segurança. Eu fui da Comissão de Segurança com o Derrit. Agora, você não pode, num tema de segurança pública, em algumas horas apresentar um relatório e chamar a Polícia Federal, por exemplo, para debater depois do relatório pronto. Esse é um tema que requer cuidado e respeito pela profundidade do tema. É um tema complexo. Vocês estavam abordando aí vários elementos e que mostra a complexidade do tema. É um tema complexo, não é um tema que tem saída fácil, não é um tema que você aperta um botão e está solucionado o problema da segurança. Não é verdade, é complexo, envolve muitas camadas no Brasil. Agora, o relatório do Derrit, ele é um relatório que já mudou tudo, que certamente será votado, vai ser muito diferente do que foi debatido hoje o dia inteiro. Ele já recuou, ainda bem que recuou, e é um mérito, né? Recuou no que diz respeito ao tema do terrorismo e facção, que são coisas completamente diferentes, vocês já vinham falando, a gente pode aprofundar isso, mas ele recuou principalmente numa coisa que é completamente estapafúrdia, que é você reduzir o poder da Polícia Federal, que é você limitar a autonomia da Polícia Federal. Como é que você, num país como o nosso, um país que necessita de integração das polícias, um país que necessita de uma ação conjunta, que o que mais faltou ao longo desses anos todos foi governo federal, governo estadual e governo municipal terem uma ação integrada de inteligência, de ação com eficácia, com planejamento na área da segurança. Então não pode ter um relatório, essa altura do campeonato, onde um poder vai limitar o outro. Você imagina assim, você dizer que a Polícia Federal tem que pedir o apoio, ou tem que comunicar, como estava no texto, tem que comunicar ao governador a ideia de que você vai fazer uma ação naquele estado. Né? Então, isso não tem o menor cabimento. Ô Igor, quantas vezes nós debatemos e você conhece bem o Rio de Janeiro? Você já imaginou se a Polícia Federal, nos últimos anos, no Rio de Janeiro, tivesse que comunicar ao governador do Rio, que estava investigando ações criminosas no Rio? Você pensa a Polícia Federal comunicando com 6 governadores presos. Pensa a Polícia Federal comunicando ao Sérgio Cabral que vai investigar a corrupção no Rio de Janeiro. Né? Pensa... Enfim, eu não quero personalizar, já fiz isso, desculpa, não é o caso. Mas, assim, porque foram 6. É uma piada você dizer que a Polícia Federal tem que consultar o governador, porque muitas vezes você tem elementos do próprio governo, sejam da polícia ou não, dentro do crime, que vão ser investigados pela Polícia Federal. Qualquer projeto de lei tem que buscar a integração das polícias, uma ação integrada das polícias, porque você não tem que pensar se o governo federal tem que ser derrotado, se o estadual tem que ser derrotado, você tem que pensar no povo, você tem que pensar na população, o que é melhor para a população. Freixo. Então, eu acho que isso faltou no relatório do Derrit. Pois não, Carlos? E você considera que o projeto que o governo mandou
para o Congresso. É um projeto que prevê esta integração e dá sinais da possibilidade de uma integração eficiente? Olha, eficiente tem que ser testado, né? Porque não é simples. Agora, Carlos, sem dúvida alguma, o projeto apresentado pelo governo, ele é um projeto que busca uma integração, ele é um projeto que busca você atualizar o que diz respeito ao crime organizado hoje, porque vem mudando. O que era crime organizado há 20, 30 anos atrás não é o que é o crime organizado hoje. Vou te dar um exemplo muito concreto. Eu presidi a CPI das milícias. Eu vou dar um exemplo que eu vivi de perto. Eu presidi a CPI das milícias. E eu, assim como você, Carlos, também passei por muita coisa. Eu não estou falando como alguém que é distante da violência, não. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Irmão de pai e mãe. Eu enterrei meu irmão assassinado pelo crime organizado. Então eu sei o que é ser vítima do crime organizado. Eu não estou falando como alguém distante, não. Né? Olha, eu tive a minha melhor amiga assassinada pelo crime organizado. Né? Eu tive minha família inteira ameaçada pelo crime organizado. Eu ameaçado pelo crime organizado. Então, eu sei o que é uma ação de um crime organizado quando é devastador. Estou falando de um lugar muito singular, né? E que eu achei muito importante você também pontuar isso no teu caso. Agora, eu presidi a CPI das milícias em 2008. O Igor conversou comigo em vários momentos próximo àquele período lá. 2008, eu presidi a CPI das milícias. Naquela época, você tinha uma economia do tráfico e uma economia da milícia. A milícia, por exemplo, tinha toda uma economia baseada em domínio de território, mas baseada no domínio da economia do território. Domínio das vans, domínio do gatonete, domínio territorial com extorsão direta, domínio do gás, domínio da internet, o tráfico, e não tinha tráfico na área de milícia. O tráfico, eles não tinham nada disso, mas tinham a economia do tráfico, né? E o domínio armado do território. Hoje, essas economias se misturaram completamente. Hoje tem tráfico na área de milícia e hoje o tráfico controla botijão de gás, internet, ou seja, mudou completamente a economia. Isso de 2008 para cá. Então é evidente que quando você vai pensar numa legislação e vai pensar numa ação, você tem que pensar no que o crime se transformou. Você tem que buscar mais eficiência no combate a esse crime. Então eu acho que o governo sim se propõe a um diálogo. A própria inteligência das Forças Armadas, eu não sou favorável à intervenção de Força Armada, nunca resolveu coisa nenhuma, mas a inteligência das Forças Armadas, junto com a inteligência federal, articulada à inteligência que eu digo é produção de dados, informação, essa qualidade. Isso tinha que estar absolutamente à disposição de um comando único de enfrentamento a crime organizado de verdade. Então, uma agência separada? Agora, a Polícia Federal tem o seu papel constitucional para isso. Você não pode reduzir esse papel como o Derrite tentou fazer nesse relatório e já voltou atrás, não será isso, vai ser votado.